Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo, muito obrigada pela sua companhia nesse dia. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os riscos do consumo do glitter, que é inapropriado para ingestão. A gente também comenta sobre o processo de escolha profissional dos adolescentes, o impacto que os pais têm nesse momento e o que é crucial para se adaptar bem ao mercado de trabalho. E você confere também uma reportagem sobre um documentário que trata sobre a gordofobia produzido aqui em Mato Grosso. Então já sabe, prepara o teu café e vem comigo que o papo tá recheado de novidade. Aquele glitter que você vê brilhando em bolos, drinks e doces pode ser um risco à sua saúde. É isso mesmo. Nem todo brilho é comestível e muitos produtos usados por aí, especialmente os de artesanato e maquiagem, podem causar irritações, problemas gastrointestinais e até exposição desnecessária a microplásticos. E quem nos ajuda nessa discussão hoje aqui no Papo com Ela é a nutricionista Laura Toledo. Laura, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse dos microplásticos. A gente sabe que um dos ingredientes que pode carregar essa substância é o glitter, que a gente está vendo em tudo quanto é lugar, né? Depois do boom do morango do amor, então acho que mais ainda. Você pode explicar um pouquinho para a gente, começando pelo glitter, né? Como é que a gente sabe se aquele produto ele é apto ou não para ingestão humana? Agradeço, Michele, o convite. É uma honra poder falar sobre nutrição e saúde. A gente que é profissional de saúde, quanto mais espaço a gente tiver para transmitir informações confiáveis acerca de saúde e principalmente de alimentação, a gente tem que aproveitar. Os microplásticos, eles são contaminantes atualmente dos alimentos. O glitter ainda é um daqueles que a gente consegue ver. Fora o glitter, a gente tem inúmeros outros microplásticos, nanopartículas que são contaminantes dos alimentos, mas que a gente não consegue ver, né? E eles são transmitidos durante o processo de fabricação, né? Da embalagem, na produção, no plantio. Então, assim, a presença deles está tão disseminada no ambiente que hoje a gente não consegue discernir qual alimento que contém ou não. E quando a gente pensa no glitter, que é esse que você disse pra gente, né? Ali a gente tá enxergando, sabe que tá presente e tudo mais. Existe alguma forma de glitter que é segura de ser ingerida ou a gente deve evitar? Então, existem substâncias que eles falam que são comestíveis. Quando eles dizem que são comestíveis, é porque eles não causam um mal imediato, né? Eles não trazem problemas para a saúde. Mas tudo que a gente relaciona, principalmente com alimentação ou contaminantes alimentares, o efeito é em longo prazo, é efeito cumulativo. Então hoje você come um morango do amor com glitter, amanhã você consome uma água mineral de garrafinha, que é um dos alimentos, né, mais consumidos que contém a presença de microplásticos. Vai no sushi, come um salmão, que também é contaminado com microplástico. Então assim, hoje a gente tem contato com essas nanopartículas em grande parte dos alimentos. Se não estão nos alimentos ou no processo de embalagem, eles estão nas águas de irrigação, na terra. Então, quando esse alimento se desenvolve de forma natural, ele pode trazer esse microplástico na sua composição. Você disse pra gente que o efeito é cumulativo, né? Logo, a gente vai levar um tempo para entender que essa substância está presente e ela vai afetar a nossa saúde de alguma maneira. Quais são os efeitos que esse consumo e essa acumulação no nosso organismo causam? Tudo que é inorgânico, ou seja, que não provém de substâncias ou moléculas, seja de animal, vegetal, eles se acumulam no corpo. A gente elimina muitas vezes através das fezes, da urina, mas vai para a água, enfim. Principais sintomas ou queixas de saúde relacionadas aos microplásticos. Inflamação sistêmica, né? Algumas evidências já trazem que esse efeito cumulativo, especialmente no trato gastrointestinal, no intestino, pode alterar a flora microbiana, né? Trazendo problemas como a disbiose. Muitas vezes a pessoa investiga uma constipação crônica, uma diarreia crônica, que se associa muitas vezes com outros diagnósticos, mas que podem ser decorrentes desse processo de contaminação, né?
aumento do estresse oxidativo, porque essas partículas permanecem no organismo, então, como uma forma de defesa, o nosso sistema imunológico tenta combatê-las a todo momento, então a gente tem um sistema imune mais estressado, mais em regime de alerta, para poder auxiliar na eliminação. Pode ter acúmulos tanto na vesícula biliar, podendo fazer parte dos cálculos de vesícula, ou da mesma forma que os de vesícula, a gente tem nos cálculos renais, né, que podem fazer parte conter esses microplásticos na sua composição. Existe alguma forma da gente evitar esse contato? Porque pelo que você nos disse, o microplástico ele pode estar presente em qualquer lugar e em qualquer situação que a gente vá se alimentar, né? Existe alguma coisa que a gente possa fazer? Hoje, o que se sabe, né, como a gente estava conversando inclusive anteriormente sobre a evolução das restrições, né, alimentares. O que se sabe de evidência científica validada internacionalmente ou nacionalmente é com relação ao grau de processamento dos alimentos. Quanto mais in natura, melhor. Mas Laura, você falou que pode estar na água, na terra, mas o que acontece? Quando a gente consome um alimento in natura, mesmo ele tendo a presença do microplástico, ele tem a presença do microplástico em concentrações menores, né? Agora, por exemplo, se eu consumo somente água de garrafinha, me alimento de refrigerante, sucos que sejam, né, embalados em embalagens plásticas, aqueço a minha marmita saudável numa embalagem plástica, armazeno meus alimentos de uma forma incorreta, aqueço demais. Os próprios utensílios que a gente usa em casa, eles podem também transmitir os microplásticos. São várias práticas, né? A principal delas é evitar o máximo de consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, que esses, assim, a gente sabe que certeza que contém e contém em grandes concentrações. Alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, sempre passar por um processo adequado de higienização, esterilização, porque além dos micro-organismos, a gente ajuda a reduzir a presença dos microplásticos. Laura, já existem levantamentos que apontam qual é essa condição no nosso país? Porque assim, muita gente ouve falar sobre os animais que vivem no mar, que eles consomem o plástico, e quando a gente vai consumir, por exemplo, os peixes, né, que são do mar, esse microplástico está ali presente e a gente absorve ele na nossa alimentação. Você falou sobre a gente evitar os industrializados. No nosso país, essa já é uma situação crítica ou já existe algum levantamento que aponta, né, como é que está isso aqui? Ainda não temos os dados estatísticos. Alguns estudos esparsos, eles trazem, em tal peixe de tal região tem uma concentração X, né? O que se sabe? Peixes, produtos marinhos têm alta concentração, mas não é algo específico do país. É o peixe que está no oceano em geral. Mas, por exemplo, já encontramos em algumas bacias, especialmente a amazônica, do Paraguai, peixes que são nativos de rio, que não são de cativeiro, com presença de microplásticos na sua composição. Ainda se fazem estudos para saber qual espécie, porque a depender de como a espécie se alimenta, se ela come no fundo, se ela come na superfície da água, ele tem mais contato ou não com o microplástico. Mas o que se sabe, né? Ponto pacificado. Água mineral de garrafa, alimentos embalados em embalagens plásticas. Aí são todos os plásticos? Todos os plásticos. E esses microplásticos, eles, como o bisfenol, que já foi abolido de grande parte das embalagens plásticas, ele também traz toda essa alteração da questão hormonal, intestinal, processo inflamatório. Outros alimentos, além dos frutos do mar, a água, os alimentos que são ultraprocessados ou processados congelados e que a gente aquece na mesma embalagem de produção. Eles são também grandes veículos dos microplásticos. Por exemplo, aquelas lasanhas. Lasanhas, tudo que for prato pronto. Por quê? Porque há um revestimento plástico, por ser mais resistente tanto ao frio quanto ao calor, dessas embalagens. E tem um custo menor, diferente da gente ter um alimento numa embalagem de vidro, né? Que o vidro é um material inerte, ele não reage
não interage com o alimento, diferente do plástico. Então, eles trocam substâncias e aí é no momento que essas partículas migram para o alimento. Você falou sobre o acondicionamento desses alimentos em casa, né? Que muitas vezes a gente pode também estar contribuindo para essa ingesta de microplástico. Então, o ideal seria que a gente trocasse todas aquelas vasilhas de plástico que a gente tem por vidro, ou existem outros elementos que seriam mais adequados também para essa reserva? O vidro é o ideal, é o que menos reage, mas a busca por embalagens plásticas de melhor qualidade. Olhar sempre no fundo dela, tem o selo isento ou livre de BPA ou BPA free, que são embalagens que são um pouco mais seguras, né? Então, se você for, por exemplo, preparar alimentos quentes para congelar, espera o alimento esfriar, atingir uma temperatura adequada e aí você acondiciona, porque assim a gente garante uma condição menor de migração. Cuidados em casa, evitar de esquentar ou aquecer coisas em embalagens plásticas, né? Isso no uso de micro-ondas, a gente está falando? Uso de micro-ondas, muitas vezes, eu congelo uma lasanha para minha família e descongelo. Coloque numa assadeira, faça o banho-maria, que é um processo de aquecimento mais lento, que libera uma menor quantidade de partículas. E assim a gente vai adotando medidas, né? Sempre que possível, utilizar filtro com filtragem de barro ou filtros de carvão ativado, né? Que eles trazem menos na sua composição da água esses elementos. E aí a gente está falando dessa água que é tratada no sistema que abastece as casas, e aí a gente usa esse sistema de filtragem ao invés de comprar água mineral, seria isso? Exatamente, a gente utiliza, já existem várias tecnologias, ozônio, carvão ativado, 3 tipos de filtro, né, que a gente pode fazer uma filtragem mecânica dessas partículas, né, e reduzindo assim a concentração. Não vamos eliminá-la, né, mas a concentração a gente reduz, e sempre que possível optar por alimentos frescos, in natura, especialmente da época, né, alimentos da época fazem com que a planta atinja o seu potencial de crescimento, então ele é mais nutritivo, mais saudável, né, precisa de menos agrotóxico, menos promotores de crescimento. E Laura, a gente... falando desse consumo do microplástico, isso faz com que a nossa expectativa de vida tenha alteração? Ou se a gente não reduz a expectativa de vida, a qualidade de vida sofre influência por conta disso? Principalmente estudos feitos com idosos. O que a gente traz? Presença de doenças neurodegenerativas, neurocognitivas, né? A mais conhecida é o Alzheimer, o Parkinson. Já existem alguns trabalhos que associam a presença dessas doenças e a gravidade delas ao estilo de vida, né? E como a gente falou, um estilo de vida relacionado à alimentação tem um impacto. Então, muitas vezes a gente vai viver mais, não existe uma relação direta com o tempo de vida, em anos de vida, mas a gente tem em presença ou ausência de determinadas doenças, né, e determinadas condições dessas doenças. A gente pode dizer que o microplástico, ele está diretamente ligado ao nosso processo de industrialização? É da indústria que surge essa substância que hoje se concentra nos alimentos e que afeta a vida humana? Na verdade, Michele, eu vejo um pouco mais adiante. É o nosso processo de consumo. Nós, enquanto população, consumidores, demandamos isso da indústria. Demandamos alimentos que durem mais, alimentos que sejam super gostosos, que a gente chama de hiperpalatáveis, que estejam sempre à nossa disposição em qualquer época do ano, né? Então, a partir da nossa forma de consumir os alimentos, a gente gera uma demanda para a indústria. Olha, eu preciso ter, por exemplo, panetone. Se a gente quiser, a gente encontra panetone o ano inteiro, né? Então, a gente gera essa demanda para a indústria e ela, através dos seus estudos, suas pesquisas, elabora processos que produzam esses alimentos na quantidade que o consumidor precisa e nas características que a gente precisa. Então, assim, todo o processo de industrialização, ele não é inerte, ele não traz nenhum malefício para o alimento, ele altera.
ou carga microbiana, ou a composição, teor de água, de fibras, né? Então, esse processo de industrialização, da mesma forma que ele traz benefícios, ele também traz perdas. O que a gente tem que refletir enquanto consumidores, né? Será que se eu puder consumir um leite regional em detrimento a um leite de um laticínio de fora, será que é mais benéfico? Sim. O leite andou menos, ele precisou ser menos processado, o transporte dele foi mais rápido, mais eficaz. E aí a nossa maneira de consumir vai determinando como a indústria vai se moldando. Claro que temos propagandas maciças, né? Especialmente com crianças e adolescentes, mas assim, a nossa forma de consumir é que gera essa demanda para a indústria. E cabe a nós também consumirmos de forma consciente, né? Existe uma frase muito conhecida na nutrição que é: comer é um ato político, social e econômico. Então, se a gente conseguir identificar todas essas 3 nuances, a gente vai ter uma alimentação melhor, mais saudável, sem precisar de tudo que a gente vê, dieta, enfim, todas essas coisas relacionadas à alimentação. Diante dessa frase, né, que comer vai muito além de nutrir o corpo, mas também são expressões políticas, econômicas e sociais, seria ideal que a gente colocasse na nossa rotina, Laura, consumir aquilo que é produzido perto da gente, né? O que é de agricultura familiar, o que é de pequenos produtores que estão na nossa cidade, que estão no nosso entorno. Por exemplo, o hábito de ir a feiras. Exatamente. Quanto mais próximo o produtor do alimento para onde ele vai ser comercializado, melhor. Melhor para o produtor, melhor para o indivíduo, porque, como eu disse, esse alimento ele é menos processado porque o transporte é mais rápido, ele é menos sujeito a etapas diferentes. Por exemplo, se a gente comer uma banana que vem do Nordeste, ela é colhida verde, ela fica numa câmara com gás para poder manter verde, aí chega aqui e amadurece. Então, assim, diferente de uma banana produzida aqui e que é comercializada em grande parte nas feiras livres, né? Seja as de bairro, seja o mercado, né, do porto ali, ela é mais saudável, porque ela concentra melhores nutrientes. Então, seja da agricultura familiar, seja de um grande produtor local, né, as feiras, elas têm esse papel de manter essa cultura alimentar mais viva, porque grande parte delas são de pessoas que têm esses alimentos ou no seu terreno, ou na sua casa, ou divide uma propriedade com a família produz. Então, são práticas mais sustentáveis, evitam agrotóxico, enfim, práticas mais tradicionais, inclusive, também. Laura, muito obrigada pelas informações. O espaço à disposição, caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Olha, como eu disse, a alimentação, ela permeia tantos aspectos da nossa vida que nos atentar a eles vai fazer com que a gente tenha mais saúde, e aí é uma saúde que vai ajudar a controlar peso, doenças, tudo aquilo que a gente busca quando a gente vai até uma alimentação saudável, né? Prestar atenção ao que se come, quanto e como se come, né? Então, são fatores que são determinantes para uma alimentação saudável que está linkada a uma saúde extremamente benéfica, adequada, né, e longeva. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, sabia que a educação pública de Mato Grosso deu um salto gigante? Saiu da 22ª para a 8ª posição no IDEB em apenas 6 anos. E dá para ver o resultado em cada canto do estado. Os novos CEIs, os colégios estaduais integrados, estão incríveis. São amplos e têm laboratório, sala profissão 4.0, piscina semiolímpica, quadra novinha, estrutura de primeira mesmo. São 6 escolas desse tipo no estado e até o ano que vem vão ser 30. Tem mais. De 2019 para cá, o governo do estado já entregou 41 escolas novas, reformou outras 98 e construiu 47 quadras poliesportivas. E olha que legal, tem até programa de intercâmbio que todo ano leva os melhores alunos da rede estadual para estudar na Inglaterra com tudo pago pelo governo do estado. Sem falar nos professores, que agora podem receber 14º e 15º salário. Realmente, gente, está muito melhor estudar em Mato Grosso. Esse é um recado do governo de Mato Grosso e não saia daí que o papo volta já já.